Nessa Live Express eu vou estar falando sobre como limpar ambientes energéticos. Você sabia que dá para limpar isso daí? Você sabia que dá para você atuar dentro de um cenário ajustado, harmônico, de você limpar isso? Bora comigo nessa Live Express de hoje. Boa tarde, Dinélida. Seja muito bem-vinda. Ambientes energéticos, tudo que você precisa saber na sua caminhada. Itapuã, Santa Catarina. Ambientes energéticos, vamos trazer consciência. Do mesmo jeito que a gente consegue medir o campo de pessoas, a gente também consegue medir o campo de ambientes. E eu quero trazer uma salva aqui, um adendo, que a gente também consegue medir o campo de pets. E uma das áreas que mais tem crescido nos últimos meses é a área de pets. O mercado de pets tem crescido muito, né? E dentro desse movimento de pets, os cuidados da saúde do pet, porque o pet, dentro do ponto de vista sistêmico, ele se torna um filho da família, ele se torna um filho do casal. Então, ele entra dentro de uma linha morfogenética como se fosse um filho, ou mais um filho. Então, se você tem 2 pets na sua casa e tem 2 filhos, na verdade você tem 4 filhos, 2 mais 2. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque ele exige cuidados, ele exige você levar no veterinário, ele exige vacinas, ele exige você trazer uma série de cuidados de saúde, uma série de outras coisas. Então o pet, ele faz parte sim do seu campo morfogenético. E você cuidar dele é você cuidar da casa. E você cuidar da sua casa é você cuidar do seu pet. Comenta aqui embaixo se você tem pets na sua casa. E se sim, quantos pets você tem? Comenta aqui embaixo, tá? Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria. E o meu objetivo é te ajudar a você ter uma vida mais leve, mais harmônica, mais plena. E quando a gente vai, antes da gente limpar ambientes, a gente consegue trazer o ajuste ambientes energéticos. Energéticos. Trazer aqui. Pronto, deixar isso aqui fixado. Isso, ambientes energéticos. Então, quando a gente traz o entendimento de que o pet, ele absorve miasmas e campos de magia e personalidades intrusas que estão densificando o campo da casa, quando a gente entende que o pet, ele entra numa linha de frente de defesa, se você não tiver um ponto de descarrego, se você não tiver um ponto de defesa, se você não tiver um local na sua casa para esgotar toda a energia densa deletéria, quem vai absorver isso? Adivinha? Exatamente, é o seu pet. O seu pet, ele entra numa linha de frente de defesa. Quantos e quantos casos eu já atendi de pessoas humanas que na hora que a gente vai medir o gato ou o cachorro, ele absorveu uma parte daquele campo de densidade. Isso iria para a pessoa, mas foi aliviado por quê? Porque os gatos absorveram, os cachorros absorveram, o pet absorveu. Tá fazendo sentido para você? Você sabia disso? Comenta aqui embaixo se você já sabia disso. E também se você não sabia disso, comenta aqui embaixo se você não sabia disso, ok? Eu quero te conhecer um pouquinho mais. Comenta aqui, você tem pets? Se sim, quantos? 1 gato e 2 cachorros. Show de bola! Então, você tem 3 filhos. 1 gato
e 2 cachorros. Não sei se você tem filhos humanos, mas desses daqui de pets, você tem 3 filhos. Você que tem um gato e 2 cachorros, você tem 3 filhos, certo? E assim por diante. Ficou claro isso? Vamos para frente agora. Então, para a gente poder entender e trazer essa consciência, essa clareza, eu preciso já iniciar com essas tomadas de consciência. Porque senão a gente não consegue avançar. Para eu poder limpar ambientes energeticamente, eu preciso primeiro fazer medições. E essas medições, como limpar ambientes energeticamente. E para eu poder fazer essas medições, eu preciso trazer uma leitura. E essa leitura, uma dessas leituras, ó, vou pegar aqui essa prancha radiestésica. Aqui tem uma escala, uma régua, que vai de 0 a 100%. 100% é o nível máximo de saúde, 0 é o nível mínimo de saúde. E aí a gente vai medindo a saúde física, a saúde emocional do ambiente, a saúde energética, a saúde espiritual e a saúde mental. Outra medição é dos 7 chakras. A gente joga o pêndulo na vertical é neutro, e aí se tiver subativo, ele vai jogar para cá. Se tiver superativo, ele vai jogar para cá. Daniel, o que é subativo e o que é superativo? Subativo é quando a energia está mais baixa, quando está desvitalizado. Aí pode estar 10, 20, 30% em diante, desvitalizado. Superativo, ele pode estar 10, 20, 30, 40% em diante, superativado. Quando está superativado, significa que aquele campo mórfico que está sendo medido, ele está dizendo que tem mais energia do que deveria estar ali. Quando está subativo, significa que tem menos energia do que deveria estar ali naquele local, certo? Então, o que isso acontece? Isso acaba trazendo interpretações. Quando está superativo, quando está muito acelerado, significa que tem um cenário de ansiedade, um cenário de excitação, de hiperenergização. E isso é ruim. Por quê? Porque vai tendenciar o ambiente, já que a live é de ambientes, a gente está falando do ambiente. A casa, ela não fala fisicamente, mas ela fala através de manifestações. Então, eu atendi uma família e uma casa que o casal, que eram os 2 regentes que mais influenciavam na casa, eles estavam brigados, eles estavam de mal emocionalmente, um tinha guardado ressentimentos do outro e o outro estava com raiva do outro. Muito bem, eles não tinham brigado, mas estava aquele ranço. E isso ficou guardado, somatizado, a casa absorveu isso, e aí sabe onde é que ela estourou? Onde é que deu o problema? Na caixa d'água da casa. A caixa d'água representa um campo emocional da casa. Então, se a casa falasse, emocionalmente ela estaria abalada. E aí ela estourou exatamente um problema na caixa d'água. Começou a vazar a água da caixa d'água. Você tem noção disso? E aí, na medição radiestésica, a gente conseguiu mapear isso, identificar isso. E aí é inevitável que eu preciso trazer cirurgias de consciência para eles, para os 2, porque os 2 são corresponsáveis pela manutenção da casa. Então, se você tem um desejo de harmonizar a sua casa, se você tem um desejo de vender um imóvel que está parado há muito tempo, se você tem um desejo de vender um terreno que está parado, você precisa conversar energeticamente com esse terreno, com essa casa. Você precisa conversar frequentemente com a casa que você mora. Ela tem uma importância, ela tem consciência. Você sabia disso? Se você não sabia, você agora está sabendo. E como eu trabalho a partir da autorresponsabilidade com amor e consciência, eu quero que você comece a se comprometer, não comigo, porque isso para mim não interessa, mas você se comprometer com você mesma e com a sua casa e conversar com ela. Daniel, como é que eu vou fazer isso? Eu vou achar que eu estou ficando doida. Não. Você vai pegar a planta baixa da casa, ou a escritura da casa, ou o contrato de compra e venda dessa casa. Você vai pegar ela na sua mão e você vai conversar com ela. E você vai fazer um campo energético de conversa com essa casa. Agora, note bem, você precisa ser proprietário dessa casa. Não adianta você fazer isso por terceiros.
tá? Não adianta você fazer isso por outra pessoa. Não, tem que ser o proprietário, porque o proprietário é que é a pessoa que influencia no campo da casa. E aí você pode trabalhar várias linhas de frente. Você pode trabalhar a reconexão, você pode trabalhar o perdão, você pode trabalhar uma reaproximação, você pode trabalhar várias coisas, principalmente se essa casa ela está inabitada, se ela está caindo aos pedaços. Se você tem uma casa que está caindo aos pedaços, significa que ali existe uma memória de abandono, uma memória de escassez que está ali já fisicamente ali mostrando. Entendeu? Eu trabalho com algumas parcerias com corretores de imóveis e às vezes eles trazem casas incríveis, apartamentos belíssimos, lindos, mas na parte energética tem ali apego, ali tem um processo de apego mesmo. Apego. A pessoa ela gosta tanto daquele imóvel que ela não quer se desfazer. Na narrativa dela, ela quer vender, mas emocionalmente ela não quer vender. Então, perceba que o campo energético ele é um somatório de pensamento e sentimento. É um mix dessas duas vertentes. Então, nem só pensamento e nem só sentimento. Tem que estar congruente, tem que estar lado a lado. Se não tiver lado a lado, não vai funcionar. A pessoa vai morrer de dizer que quer, mas emocionalmente ela não quer, então não vai acontecer a venda daquele apartamento. É sobre isso. Vamos agora para as nossas perguntas e vamos aprofundar mais sobre isso. Olá, Nilza, tudo bom? Tenho um gato, um cachorro e um filho humano. Maravilha! Que coisa boa. Então você tem 3 filhos. O seu filho humano, um filho gato, um filho cachorro. Beleza? Então, de agora em diante, eu quero que você traga sempre isso dentro do seu campo morfogenético. E você pode falar para os seus familiares, por mais que eles achem que você está doido. Deixa eles com os pensamentos deles. Do ponto de vista energético, você tem 3 filhos. Tá bom? Lembre-se sempre disso. E você precisa dar atenção para cada um dos 3 filhos. Entendeu? Quando você pensar em ter mais um pet, lembre-se disso. Será que eu vou conseguir dar atenção para mais um filho? Ou isso aqui tudo já é suficiente? Entendeu? Tem uma pessoa que eu fui atender ela estava totalmente disfuncional. Ela tinha 20 gatos na casa dela. E aí, quando a gente vai olhar por trás, existe um conteúdo de carência e solidão muito profundo. Ela precisa preencher toda essa carência e solidão com um monte de filhos simbólicos que ela não conseguiu ter a companhia de outras pessoas familiares, relacionamento de par. É uma pessoa sozinha, é uma pessoa que não tem relacionamento. E quando a gente foi trabalhar o campo dela, ela não se permitiu ser trabalhada. Eu trouxe a tomada de consciência, mas o conteúdo de abandono dela era tão grande que ela mesma não se permitiu avançar no processo de fazer o tratamento por completo. Por isso que eu digo, a minha parte é de 10%. Os 90% é da pessoa, dela se permitir entender esse cenário e ela se transformar. Como comentar? Destrava aí. Tenho 2 gatos, Michael e Madonna. Para você comentar, Deise, você precisa me seguir primeiro, tá? Isso serve até para as outras pessoas. Não sou eu que travo, é a plataforma, tá bom? E aí, com isso, você precisa primeiro me seguir, ativar as notificações de preferência, e aí você já consegue comentar. Então, Deise, você tem 2 filhos, o Michael e a Madonna, tá bom? Beleza? Tenho 5 cachorros. Então você tem 5 filhos. Você precisa dar atenção para cada um deles. Você sabia que se você der atenção só para um ou para 2 com mais força, os outros 3 vão ter ciúme? Pois é, esses outros 3 podem abrir conteúdo de abandono, por exemplo, por eles se sentirem esquecidos. Eu já atendi casos assim, tá? Não estou dizendo que é o seu caso, tá bom? Estou dizendo que eu já atendi casos assim. Olá, quero uma consulta. Amélia, vamos marcar, tá? A consulta ela tem uma duração de 1 hora. A gente faz uma leitura com 20 indicadores energéticos, com esses gráficos aqui. A gente faz uma leitura com vários gráficos semelhantes a esse. A gente vai fazer uma leitura vibracional do seu campo. A gente consegue identificar se tem magia, se tem miasmas, lavas astrais. Não vai dar tempo de falar sobre isso nessa live. A gente consegue identificar se tem feitiço,
se tem lavas astrais, se tem autoobsessão. A gente consegue mapear se tem personalidades intrusas. A gente começa a aprofundar mais ainda como é que está o seu pilar familiar, afetivo, profissional, financeiro. A gente consegue mapear onde que está travando a sua vida para ajudar a destravar a sua vida de verdade. Então, esse é o meu compromisso com você, mulher empreendedora. É você destravar o seu negócio, você destravar a sua vida afetiva. Tem muitas empreendedoras que parece aquele ditado popular, né? Ou tem sorte no amor ou tem sorte no dinheiro. Eu não acredito nessa falácia, não. Quem aqui já ouviu esse ditado popular? Ou tem sorte no amor ou tem sorte nos negócios. E aí a pessoa ganha dinheiro, mas ela não é feliz porque ela não tem um relacionamento afetivo estável, duradouro. Ou esse relacionamento até existe, mas ele é tóxico. É uma pessoa abusiva, tem uma relação de codependência emocional ali. E isso não é saudável. Ou de repente ela tem um relacionamento saudável, mas ela não está bem nos negócios. Ela não está bem na parte financeira. Ou, de repente, ela até ganha muito dinheiro, ela tem um relacionamento, mas ela está com a saúde em baixo. Então, você precisa também ajustar essa área da sua vida. E na medição radiestésica, a gente consegue mapear isso tudo com muita clareza, uma clareza tão forte que chega até impactar e ofuscar. Igual o princípio da caverna de Platão. Tá certo? Desculpa pela minha voz, eu estou ainda um pouco rouco. Nesse final de semana, eu participei de um workshop de mergulho de autoconhecimento, fiz meditações ativas, botei os meus demônios para fora e respirei muito, trabalhei muitas coisas e com isso eu acabei gritando muito forte. Aí a minha voz quase que foi-se embora pro beleléu. Quase que eu não fazia nem live, quase que eu não conseguia nem fazer live. Então, note bem, até para a gente poder facilitar o processo para os outros, nós, terapeutas, nós também nos cuidamos. E quem está aqui assistindo que é terapeuta, presta bem atenção nisso, grava isso no seu coração. Terapeuta, você é um cuidador. E você que é um cuidador, você também precisa se cuidar, certo? Então se permita tirar momentos de autocuidado. E eu faço isso de tempos em tempos. Eu tirei esse final de semana momentos de autocuidado, para que eu possa estar bem emocionalmente, para levar o meu melhor para você que está aqui me assistindo e para todas as pessoas que vão consumir os meus cursos, os meus atendimentos, os meus workshops e as minhas mentorias, certo? Tudo isso, a gente, para estar bem, a gente precisa estar bem internamente, certo? Então, Amélia, é só você falar comigo, tá? Dá um oizinho lá no particular e aí a gente conversa melhor, tá bom? E aí eu consigo te trazer uma atenção mais elaborada, tá certo? Já peço que você que está aqui me assistindo nessa live, escreva aqui a palavra grupo no grupo de avisos do WhatsApp para que você possa receber conteúdos exclusivos. No sábado, eu vou compartilhar um gráfico radiônico. E hoje mesmo eu fiz uma enquete, se você está no grupo, comenta aqui se você já está no grupo de avisos. Hoje mesmo eu fiz uma enquete no grupo, querendo saber a sua opinião. O que você quer saber? O que te interessa mais? Você tem um gráfico radiônico de limpeza como prioridade, um gráfico radiônico de defesa ou um gráfico radiônico de expansão nos seus negócios? Você, mulher empreendedora, comenta aqui e comenta lá também no grupo de aviso se você já está lá, tá? E aí, Amélia, a gente pode conversar melhor, tá bom? No particular, a gente marca uma sessão e aí, mediante isso, existem dois formatos de sessão. Existe a sessão no formato avulso, que você fica à vontade, tá bom? Essa sessão avulsa, ela fica por R$ 400. Ela dura 1 hora, a gente faz um mapeamento completo. E existe a sessão no formato de desenvolvimento, onde eu faço um tratamento de 10 sessões, onde a gente vai fazendo ela com intervalos de 5 a 7 dias entre uma sessão e outra, dentro de uma estrutura de ciclos de 10 em 10 sessões, onde fica por 2.500, ok? Isso é o formato de tratamento e a sessão ela fica até mais em conta numa relação custo-benefício. Eu, se eu fosse você, eu faria no formato de desenvolvimento, mas você fica à vontade, você é livre para isso, tá bom? E a gente conversa melhor depois no particular. Só vou conseguir te dar um retorno no finalzinho da tarde, tá certo? Amélia.
porque eu já vou iniciar aqui uma gravação de um podcast. Vai vir uma convidada aqui para o Núcleo 12 Ls, e eu vou gravar um podcast. Depois vou fazer gravações para a minha plataforma, para a comunidade Espiritualistas Despertos, e depois aí que eu vou conseguir te dar o máximo de atenção, tá bom? Combinado? Então, só para você não ficar na ansiedade de eu te responder logo. O passaporte energético da casa serve? Wanda, eu não consegui entender. O que você chama de o passaporte energético da casa? Explica melhor sobre isso, por gentileza. Você pode colocar em outra caixinha de pergunta, ou você pode refazer por aqui. Ou se você tiver coragem, você pode entrar na live junto comigo e explicar isso, e aí a gente pode também trazer mais elementos, tá? O que você chama de passaporte da casa? Vamos ver aqui outras perguntas. Posso fazer com o meu carro? Com certeza, Wanda. Excelente pergunta. Ó, presta atenção. O nosso carro, ele é um outro filho, certo? Não tinha dado tempo de falar sobre isso. O carro, ele é uma extensão do meu campo energético. Tudo que você for ver do seu carro, se você vê um carro com problema no motor, é porque o proprietário está com algum problema a nível emocional. Se você vê um carro com problema na suspensão, isso vai trazer uma outra questão ligada ao proprietário. Provavelmente está com dificuldades na sua estabilidade de sustentação material. Entendeu? E assim por diante. Se você vê um carro onde a pessoa não lava ele, não cuida dele, significa que essa pessoa ela está com um cenário de desorganização. Se isso acontece por mais de 2 a 3 meses, certo? Então, você cuidar do seu carro, você fazer revisão periódica nele, é uma maneira de você dizer para si mesmo que você está se amando e que está se cuidando, do ponto de vista energético, tá certo? Então, você pode fazer isso sim com o seu carro, ou com um documento que represente o seu carro, ou você pode tirar uma foto do seu carro e fazer isso com a foto do seu carro pelo seu celular. Vai funcionar do mesmo jeito. Você não precisa estar presencialmente com o seu carro, tá bom? Porque senão, se você fizer isso na garagem, aí vai passar os vizinhos, vão começar a falar, vixe, Maria, essa pessoa fulano, surto total, tá conversando com o carro. Eita, meu irmão, interna, urgente. Empurra remédio para ela. Então, para o povo não ficar jogando miasma para você, você pode fazer isso a partir de casa, tá certo? Inclusive, lá no meu perfil no YouTube, existe um vídeo que eu compartilho ele a cada 15 dias no grupo de avisos, que é sobre o ancoramento energético. Quando você ativa o ancoramento energético na sua casa e você faz uma vivência energética como essa, tudo que você faz, ele acontece e se manifesta com muito mais velocidade, certo? Então, eu vou compartilhar isso hoje lá no grupo de avisos para quem tá chegando recentemente. Você vai ter muitos benefícios. É o documento que especifica a energia do prédio. Ah, entendi. Pode, com certeza, Wanda. Esse documento da energia, ele acaba estando atrelado ao campo mórfico da sua casa. Mas o melhor mesmo, é o seu documento. Se você mora numa casa ou num apartamento alugado, você pode fazer isso com um contrato de aluguel. Se você mora numa casa própria, você pode fazer isso com um contrato de compra e venda, certo? O melhor mesmo é com a escritura ou o contrato de compra e venda ou a planta baixa do seu apartamento, que você pode fazer num papel. Você pode pegar uma folha de papel em branco, você pode pegar uma folha em branco e você pode você mesmo desenhar entrada, porta dos fundos se existir, ambiente 1, ambiente 2, sala, cozinha, banheiros, quarto 1, quarto 2, quarto 3. Você faz a planta, um croquisinho detalhado, e daquele momento em diante, ali está representado o seu apartamento. E aí você faz a intenção energética com o seu apartamento. E sabe o que é o mais incrível? Eu vou te contar um segredo. Presta atenção. Quando você faz essa intenção energética,
dentro de um tempo de 14 a 21 dias, o campo mórfico da casa ele começa a entender isso. E ele vai começando a se ajustar energeticamente. Certo? Beleza, Wanda? Consegui responder sua pergunta? Então, se você gostou dessa live, comenta aqui, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você mais ama. É um assunto de utilidade pública, certo? Eu vou replicar isso depois lá no meu outro canal no YouTube e também lá no grupo de avisos para quem não pôde estar presente. Eu, particularmente, eu gostei muito dessa live de hoje. Ela está bem didática, está bem interativa. E se você gostou do conteúdo, já me segue. Se você ainda não me seguiu, já compartilha. E eu te convido a você entrar no grupo de avisos. Basta você escrever aqui a palavra grupo. E aí o Dan, meu assistente virtual, vai entrar em contato com você. Ele vai mandar mensagens. Você clica ali no botão, ele vai te mandar o link. Você entra lá e você vai receber conteúdos exclusivos através desse grupo de avisos. Tá bom? Não é um grupo para ficar interagindo, bom dia, boa tarde. Não, nada disso. É um grupo prático de assuntos exclusivos para o seu aprendizado, para o seu despertar. É bem prático, tá bom? Eu não fico mandando muitas mensagens ao longo do dia, não. Eu mando uma vez no dia e pronto, e só, e acabou-se. Depois eu só mando no dia seguinte, de novo. E assim eu vou alimentando com conteúdos exclusivos, e-books, materiais. Se você for ver na descrição, você já vai ver vários benefícios que estão lá, ok? Muito bem. Então eu vou ficando por aqui. Eu desejo que você tenha uma excelente tarde. Maravilha, Wanda, que bom, que coisa boa. Então faz isso, tá? Você pode, você que for entrar hoje no grupo de aviso, você vai pegar, no final da tarde eu vou compartilhar a meditação de ancoramento, e aí você vai já poder praticar isso bastante. Entra no grupo de aviso, ao você me seguir lá no primeiro link de cima para baixo, você clica lá, grupo de aviso Daniel Hamilton, você já vai poder entrar e participar, tá bom? Vou ficando por aqui e na outra segunda-feira, não nessa próxima, na outra, no dia 23, se não me engano, 23 de março, deixa eu confirmar aqui se está certo. É isso mesmo, dia 23 de março, eu vou fazer uma aula ao vivo, falando sobre esses assuntos, trazendo mais conteúdos e no final uma meditação guiada para você trabalhar o seu campo energético, o campo da sua casa. Tá bom? Um forte abraço e até lá. Para isso, para você participar dessa aula, você precisa estar no grupo de aviso para você receber o link exclusivo que também é compartilhado por lá. Tá certo? Um forte abraço. Desejo para você um excelente dia e sinta-se abraçada fortemente, você mulher empreendedora. Um abraço e até amanhã para a live de amanhã, nesse mesmo horário de 13h30. Tchau, tchau.